No último bloco, vimos que Edson e Josi, os donos da arquitetura do sono, são experientes e têm bastante bagagem no mundo dos negócios. Mas, reféns da sua própria loja e sem uma liderança treinadora na gerência, os empresários se sentem presos à operação e não conseguem pensar na estratégia. Para que a arquitetura do sono vire uma franquia, algumas chaves precisam virar. Os especialistas em varejo Atílio, Dino e Thiago voltaram para encarar os desafios da arquitetura do sono, uma loja especializada em colchões. E esses desafios estão apenas começando. E você acompanhará toda essa jornada no segundo episódio de Loja que Vence. Quando a gente se aproximou mais da loja, a gente reparou que não tem uma liderança treinadora. E o sonho que eles têm, que é ter mais lojas, que quem sabe até ser uma franquia, não acontece, não vai acontecer se não tiver uma intervenção direta. Nós temos um desafio hoje, que é selecionar o líder. Oi de casa! Oh, coisa boa! Grande Thiago! Você é uma torre! A loja que vence! Vamos vencer! Só pra frente! Só pra frente! Oh, coisa boa! Tem certos momentos que você tem que fazer com que a pessoa tenha repúdio do momento que ela tá, para ela ter coragem e força para ir pro próximo momento. E foi o que a gente fez com a arquitetura. Quando se fala em mudança, tu mata um padrão antigo para adotar um padrão novo. Então isso tem um certo desconforto, sem dúvida nenhuma. Ponto em relação a prioridades que eu questionei na reunião e que eu acho extremamente importante. A Josi tem algumas prioridades e o Edson tem outras. Mas a principal prioridade, que é ter uma liderança naquela loja para que tudo dê certo, não estava na agenda. Estava sendo assim, vamos ver, a gente está buscando e tal. Isso tem que ser a prioridade zero nesse negócio. Não adianta eu querer ter uma loja que vence se eu não tenho um líder que vai me ajudar a fazer isso. Então, quando eu vi que isso não era assim exatamente a prioridade, eu falei, para tudo. Para tudo. Se a gente não resolver isso, a gente não resolve nada nessa loja. Olha, vocês querem continuar gerenciando loja depois de 30 anos no varejo? Vocês realmente querem isso? E aí que eles tomaram a coragem de contratar um líder. A análise foi bem positiva, isso nos agradou também. Eu acho que o ponto forte dele é a humildade, muito proativo. A impressão que dá é que a gente, em algumas conversas, outras que a gente teve, que ele vai fazer exatamente o que a gente diz, orientar, entendeu? A arquitetura do sono, nós temos um desafio grande, que é o Edson conciliar com a Josi a visão, e o Cristiano, ele vem para ficar perfeito, como uma luva na função. E aí agora é criar essa autoridade junto com ele frente aos demais. Como que essa autoridade está sendo planejada, estruturada para o Cristiano ter? Através de aumentar o nível de conhecimento dele, para ele ensinar uma coisa que as pessoas não saibam, porque aí vão ver valor nele. Porque se só for pelo crachá, ele não vai conseguir, a equipe já tem maturidade ali. Então será bem interessante essa construção dessa jornada. O que mais me chamou a atenção assim que eu pisei na loja, então, acho que veio até antes, o ponto. O que mais chama a atenção é o ponto, como está sinalizado, como está o logotipo, como que é o estacionamento, como está sendo cuidado o paisagismo, como está sendo a comunicação externa chamando a atenção para a loja. Tem um ponto ótimo, muito privilegiado, mas na hora que você entra, que você tem uma rampa um pouco até desconfortável, uma porta que abre no sentido contrário,
um puxador que não é ideal, que é o puxador que a loja de vidro vende. Um piso que é um laminado que ele poderia estar ok, mas aquele piso já teve seu tempo. Um forro antigo, inteiro de gesso, cheio de moldura, com lâmpadas que já não se usa mais. Começa a comprometer o produto que a gente está tentando vender, que tem um valor agregado muito alto. Mas aqui o que acontece? A loja tem uma deficiência de luz e isso causa um certo desconforto, porque a partir do momento que eu tenho muita luz e pouca luz, a nossa pupila fica dilatando e fica ajustando o grau da iluminação, e aí se torna uma loja cansativa. O ideal é que seja em uma loja como essa de 700 a 800 lux, que então assim, aqui a gente está bem fora. A gente tem iluminação natural que utiliza, mas a loja tem muito para melhorar. Confessei ontem na conversa com ele mesmo, achando que, puxa, acho que vai ser a área que vou ter mais problema, que foi a pessoa que eu menos conversei. Hoje é um inconveniente que a gente tem. Às vezes a área comercial conversa muito com o administrativo e tal, e o administrativo precisa de um silêncio, né? Nós chegamos lá, tinha uma mesa com uma pilha de papel cheia de coisa. Para desmontar a mesa foi 5 pessoas para desmontar a mesa, e sendo que eu estou vendendo um negócio que está na loja. E o administrativo é sempre papel, computador, umas coisas que não... Sabe, tu tá num ambiente de compra, tu não quer ver papelada, máquina... E nesse projeto tu não vê. Então são esses cuidados que deveriam ter, porque toda mudança de dentro para fora. Até brinco que a última coisa que você faz numa loja é a fachada, porque antes você causar o efeito contrário. Nossa, sua fachada não representa o que você é por dentro, né? E lá foi ao contrário. Então toda mudança de dentro para fora, tanto nós quanto a loja. É verdade, Atílio. Toda mudança começa de dentro para fora. Com os principais pontos falhos diagnosticados, os mentores começam a traçar uma rota. Primeiros passos, testes de detalhes que não colaboram para uma boa experiência do consumidor na loja. E um pequeno detalhe que é uma incógnita para muitas lojas: as redes sociais. A arquitetura de sono tem um marketing ainda tímido, ela tem um marketing um pouco tradicional, diante de um segmento que trabalha com saúde, trabalha com produtos de alto valor agregado. Quando você olha no primeiro momento, você não vê tanta diferença de uma loja premium, que eles são, para uma loja de varejo de colchões populares. A análise do Leandro, que é um especialista em marketing digital, foi muito pontual. Vamos dar aqui algumas dicas e orientações para melhorar a presença digital das empresas. Leandro, qual é a primeira impressão que você tem do perfil da arquitetura? Dino, eu acho que eles têm uma maturidade digital, dá para ver que eles não começaram agora, já faz um trabalho, né? Já tem uma certa atenção ali nos canais digitais, um zelo pela estética, o que é bastante importante, ainda mais para o cliente que eles atendem, né? Que é bem legal. Talvez falte um pouquinho mais de relacionamento, assim, um pouquinho mais de ações para criar um universo ali da marca, não só tá aqui o nosso bonito catálogo de produto, né? Então, assim, na rede social, ela é bem feita, mas é só bem feita, ela é só correta. E o correto não é suficiente. É preciso ser correto e ser sexy, ser envolvente, né? Fazer com que a pessoa pare para olhar, fazer com que a pessoa tenha vontade de responder, fazer com que a pessoa tenha vontade de votar. Isso é o diálogo. Isso é ser social na rede social. É uma coisa que o Leandro trouxe, que é verdade, eles não são sociais na rede social. O que você faria diferente no perfil aqui da arquitetura de sono? Eu faria um pouco mais de conteúdo interativo, traria um pouquinho mais de conversa, né? Acho que o Reels, aproveitar esse momento que o Reels está dando muito alcance, né? Qual que é a diferença do Reels para os outros posicionamentos? Ele entrega para um cliente que não te segue, né? Para um perfil que não te segue. Tem um conteúdo, um vídeo de 1 minuto que iria performar muito bem no Reels, né? Então eu criaria um pouco mais esse tipo de conteúdo também. Fiquei feliz de ver assim, que o nosso Instagram está num caminho legal, mas que tem coisas que a gente pode fazer e ficar muito melhor. Legal, a arquitetura ela é interessante porque a gente vai fazer um reposicionamento. Eles já foram meus alunos no passado e lá, no momento que a gente começou a trabalhar e teve resultados extraordinários, a gente posicionou eles de forma mais promocional, né? Fazendo mais campanhas, mais ações de preço e funcionou para aquele momento. E agora a gente vai reposicionar, então a gente vai buscar um posicionamento mais premium, mais exclusivo. Do ponto de vista de marketing, isso é bem interessante porque é um desenho novo que vai ter que ser alinhado em comunicação com os colaboradores, no ponto de venda, nas compras. Então, assim,
literalmente muda o jogo. O maior erro na arquitetura do sono, eu diria até que são os dois maiores erros, é método e metodologia. Para conseguir ter aquele nível de conhecimento do Edson sobre colchão, vai levar pelo menos uns 20 anos, que é mais ou menos o que ele tem de experiência. Então é quase impossível que alguém olhando para ele, eventualmente vendendo, vai aprender. Hoje uma das dores do empresário é a gente traz um colaborador, treina, investe tempo naquilo, porque assim, a gente ensina e o cara vai embora. E isso se repete e tal. Então o principal ali é organizar aquela experiência toda em um passo a passo, claro, acessível para todo mundo, para que essas pessoas possam ler o que ele pensa, fala, age. Com a metodologia do Thiago, da Meta, a gente tem como deixar isso pronto, preparado e mais fácil de lidar. Porque isso hoje é um peso que acaba caindo sobre a gente, né? Sobre os proprietários. E assim a gente vai deixar o treinamento formatado para que isso seja recorrente e que a gente possa estar investigando isso seguidamente. E aí treinando. Ensinar é diferente de treinar. Né? E aí a gente vai ter esse treinamento permanente e isso faz muita diferença para quem, principalmente eu acredito, para quem quer ter um atendimento diferenciado, né? Eu vejo que a Josi, ela compra muito rápido as ideias porque ela é pura emoção. Então você joga, ela se encanta, ela vibra, ela quer fazer, ela acha o máximo, né? Já o Edson é um pouco mais racional, ele é mais razão, e aí o Edson já abre um balãozinho aqui, né? Quanto vai custar, quem vai fazer. E eu penso que se eles dois conseguirem unir esses dois perfis, ou seja, a empolgação com a razão para fazer aquilo acontecer, a gente tem o melhor dos mundos. Mas eu tenho uma preocupação aí, né? Eu tenho uma preocupação por conhecer o perfil deles. Eles empolgam, mas aí depois demoram para tomar decisão, demoram para agir e eles perdem time. A gente já conhecia o Dino, né? Então, assim, já era uma coisa de trabalhar com o calendário, já era uma coisa para nós recorrente, a gente já... Mesmo que a gente passasse um tempo sem conversar com o Dino, a gente já tinha o calendário sempre, a gente já se acostumou a abrir o calendário e trabalhar com datas, mas vou te dizer assim, às vezes a gente vai cansando o braço, esquece, daí o Dino traz de volta, né? Mas o Dino é uma pessoa que tu tá do lado dele e tu tem insights novos a todo momento. E ele aproveita os teus insights, a tua vivência e acrescenta mais ainda. Então é uma troca, uma via de mão dupla. Ontem saíram várias ideias, nós conversando, ajustando o calendário de marketing para 3 meses e surgiram várias ideias de acordo com datas comemorativas, forma de pensar. Sobre a arquitetura eu tenho uma preocupação, porque eles precisam do apoio de uma agência, né? Eles têm feito um trabalho relativamente bom dentro de casa, mas agora com 2 lojas, com uma loja que vai ser reformada e que precisa ser reposicionada, eles precisam de uma agência. E eu sinto uma certa relutância em relação a isso. Tanto que eu ajudei eles a desenharem as necessidades que uma agência tem que entregar para eles. E eu disse ao Edson, você está inseguro? Não tem problema. Traz para mim as propostas que eu ajudo a revisar. Mas vamos desenrolar logo isso. Quanto mais tempo a gente perder, mais tempo vai demorar para o reposicionamento e para a gente ter resultados melhores. Essa é uma preocupação em questão de marketing lá com eles. Não adianta ficar só na teoria, não. Sem a liderança firme e a capacidade de delegar para fazer o planejamento virar ação na rotina da loja, as ideias ficam só no mundo dos sonhos mesmo. Josi e Edson vão alinhar suas visões e serem rápidos na tomada de decisão e na ação? Ou as diferenças entre os dois estilos de liderança e o receio da mudança vão fazer perder o timing das oportunidades que se apresentam para a arquitetura do sono? Esse desdobramento você acompanhará no próximo bloco de A Loja que Vence.